Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac Olá, eu sou Paulo Salvetti. e hoje nós viemos falar de memória. Memória, uma grande questão da literatura, né? Parece, inclusive, muito colado ao nosso episódio anterior de autoficção, mas vocês vão descobrir que a gente é muito criativo, que dá para explorar bastante, extrapolar. Porque, na verdade, a memória ela é um substrato, né, para se fazer autoficção, e aqui a gente vai problematizar a memória, ou seja, vamos mais fundo. E não estamos sós, temos conosco hoje presenças muito especiais em depoimento, da Maria Valéria Rezende, do Carlos Henrique Schroeder e do Stefani Marion. E a gente vai fazer diferente, em vez de soltar o currículo logo no início, a gente vai falar esses currículos maravilhosos antes da fala dos entrevistados. Aliás, esse episódio é riquíssimo, porque sabe que eu fui dar uma vasculhada ali, né, entre os meus livros na minha estante, daí comecei a separar livros que eu achava que tinha de memória, e de repente era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memória tem muitas questões diferentes, muitas formas de abordar diferentes. Isso acho que também vai ajudar a gente a diferenciar bastante das questões de autoficção, porque tem ali uma especificidade na memória que a gente vai conseguir explorar aqui legal. Eu acho que a gente pode começar pensando o seguinte: na autoficção, muitas vezes a memória é um substrato e ela está posta, né, pelo narrador, na construção do autor ou ali no personagem com o narrador-personagem. Eu queria fazer uma provocação aos nossos ouvintes hoje, que é pensar a memória como estrutura, inclusive na construção do personagem. Por quê? Porque a memória ela é uma resposta humana, né? Quando a gente responde rápido alguma coisa, a gente está respondendo por causa do arcabouço da memória, todo o conhecimento, toda a experiência que a gente tem, a gente puxa isso para responder alguma coisa. A gente nunca responde só com o presente, a gente responde também com o passado. A memória do personagem é importante que a gente escolha aquilo que ele lembra, aquilo que ele esquece. Quem é esse narrador? Porque se ele participa da história, o que ele se lembra também é muito importante, né? Uhum. A questão memória, né? Ela propõe vários aspectos de jogos possíveis quando a gente vai pensar em narrativa. Então, eu acho que tanto a memória pode ser vista no sentido da nossa própria memória que se interfere na narrativa, mas a memória também, enquanto conceito, ela pode ser, como você disse, um elemento de linguagem, né? A memória enquanto linguagem é uma coisa muito interessante. Eu fiquei lembrando a clássica definição de tempo do Santo Agostinho. Santo Agostinho pensa o seguinte: só existe o tempo presente. O passado é a memória de um presente que já aconteceu e o futuro é um presente que está por vir. É interessante a gente pensar que, para o Santo Agostinho, então, nessa perspectiva, a memória é sempre alguma coisa que a gente pega do passado, mas constrói a partir do presente. Eu acho que isso é uma chave de pensamento para a gente usar na literatura, e aí para a gente também pensar nos nossos narradores e também nos nossos personagens, que é pensar que o tempo ali da narrativa, ele é sempre um tempo de rememoração. Então, alguma coisa do passado está passando pelo viés do presente. Quando a gente pensa, por exemplo, no narrador em terceira pessoa, como você comentou, eu acho que sim, tem um desafio ali, porque o narrador em terceira pessoa não é uma persona, né, tão definida como é a persona do narrador em primeira pessoa, já que ele não é exatamente um personagem, mas de algum modo ele tem uma perspectiva, né, de contar a história. Ele pode estar muito colado ao personagem ou pode estar mais distante do personagem, mas ele tem uma perspectiva, e essa perspectiva, se a gente consegue pensar ela por meio de um jogo de memória, quer dizer, que presente hipotético que ele pode estar vivenciando em relação àquela história, que pode promover a contação dessa história enquanto memórias. Se a gente consegue projetar um pouco isso, eu acho que vira uma chave interessantíssima aí de problematizar a narração. Então eu vou aproveitar esse gancho para chamar a nossa primeira convidada, que é a sensacional Maria Valéria Rezende. Ela é santista, formada em língua e literatura francesa, pedagogia, mestre em sociologia e também tradutora. Publicou os romances Vasto Mundo, O Voo da Guará Vermelha, o infantil No Risco do Caracol, o juvenil Ouro Dentro da Cabeça, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, e ela também ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance e Livro do Ano de Ficção com 40 Dias.
O último romance, Outros Cantos, foi agraciado com o Prêmio Casa de las Américas, o Prêmio São Paulo de Literatura e o terceiro lugar no Prêmio Jabuti. Olá, Anitta e todos que estiverem nos ouvindo. Estou aqui contente de falar com vocês sobre um tema que me interessa muito, a relação entre ficção e memória ou memória e ficção. Eu não tive nenhuma formação técnica para me tornar escritora. Eu vivi 60 anos pelo mundo e aos 60 anos eu publiquei meu primeiro livro de ficção, considerado como ficção. E eu acho interessante, porque também poderia ser considerado como memórias, porque eu escrevo a respeito daquilo que eu vi. Ou seja, eu tenho certeza que a minha cabeça nasceu vazia. Então, eu escrevo, eu falo, eu conto aquilo que de alguma maneira entrou. Então, tudo que a gente diz, a própria linguagem é contida na nossa memória. Sem palavras, nós não temos literatura, sem expressões, sem modo de dizer, não temos literatura, e isso tudo nós tivemos que aprender. Só que tem uma coisa, o que nós consideramos como memória, como lembranças que nós temos, ou que nós nem sabemos que temos, nunca é uma reprodução tal e qual da realidade concreta, externa e dos fatos. Porque nós temos apenas 5 sentidos, que são muito limitados. Qualquer cachorro ouve coisas que a gente não ouve, qualquer morcego tem um sentido a mais, que é um sonar, ele não dá com a cara num tronco de árvore, e nós não, nós temos só 5 sentidos limitados. Então, aquilo que já nos entra não é a reprodução exata de uma realidade, nem mesmo dentro de nós mesmos. Então, eu sei que o que a gente vê, sente, aprende, percebe, também é filtrado pelo que nós somos, cada um de nós, pelos nossos sentimentos. Diante do mesmo acontecimento, as pessoas que o assistem, cada uma vai guardar uma memória diferente. Então, toda memória também é ficção. Por quê? Os retalhos de realidade que a gente percebe são partes daquilo, mas não fazem um conjunto harmonioso. Eu tenho a impressão que a gente, com a nossa imaginação, é que junta e interpreta. Então, a imaginação é como o crochê que junta esses retalhos de realidade que nós percebemos, filtrados pelos nossos sentimentos, para lhe dar um sentido. Afinal, toda memória contém ficção. Por mais certo que eu esteja, eu poderia aqui, se tivéssemos tempo, lhes dar 1000 exemplos. E por outro lado, toda ficção contém memória, já disse desde o começo. Então, eu tenho a impressão que a nossa cabeça é assim, como um grande saco de retalhos, e que a gente, quando é ficcionista e tem gosto em fazer isso, vai ajuntando aqueles retalhos que vêm de conjuntos e momentos de memória diferentes, e com eles constrói uma colcha que faça sentido. Gostei muito quando ela chama atenção para o fato de que a linguagem faz parte da memória, então não existe texto, né, que não seja contaminado por essa estrutura. Agora, tomando como ponto de partida o que a Maria Valéria falou, eu queria que a gente refletisse sobre as implicações a respeito da memória. Se a gente for fundo na questão da memória, a memória é uma estrutura de vida, certo? Para a gente conseguir viver, a gente precisa ter memória, tanto a funcional, né, que faz a gente andar de carro sem precisar aprender tudo, porque isso já está memorizado, quanto essas memórias subjetivas emocionais da vida. Só que pensa comigo, quando você tem uma memória de alguém, isso tem toda a sua subjetividade construída em relação aos fatos que você teve com essa pessoa, de forma que você cria uma imagem dela. Essa imagem é um duplo, é uma espécie de virtualização interna dessa pessoa para você. Então não se trata da pessoa em si, trata-se de uma imagem, certo? Quando você vai construir um personagem, e é um narrador personagem que seja, vai.
e ele vai falar da relação dele com o outro, ou ele vai se relacionar com o outro, é interessante a gente pensar que ele não está se relacionando com o outro em si, ele está se relacionando com a imagem que ele faz do outro. E o outro também em relação a ele. Então, se você tem um narrador, por exemplo, tem um jogo de imagens ali, entre 2 imagens, e muitas vezes os conflitos dos seus personagens vão surgir porque uma imagem esbarra com a outra. Porque a gente sempre fica tentando fazer as pessoas caberem na imagem que a gente faz para elas. Perfeito. Tem uma questão interessante disso, que é a memória, ela é uma espécie de uma mediação, né? Porque a memória, ela não é a impressão do vivido. Então não é assim, um dia aconteceu, sei lá, uma briga minha com a minha mãe, aquela briga foi traumática e vai ficar estampada na minha memória exatamente a literalidade daquilo que aconteceu. O que vai ficar estampado é uma espécie de uma narrativa, né? Mas não é ainda a mediação da narrativa, por isso que a gente chama ela de memória. Mas essa memória, ela está em constante atualização. Então, por exemplo, vamos supor, lembro de uma situação da minha mãe brigando comigo frequentemente porque eu não arrumava meu armário. Em algum momento isso para mim era chato. Depois, em outro momento, quando eu já entendo que existe uma estrutura que hierarquiza as relações entre mães e filhos, quando eu entendo que tem uma relação de poder ali, aquela mesma memória passa a significar uma outra coisa. E quando eu entendo que talvez, sei lá, vou fazer psicanálise e percebo que aquilo é um disparador para um outro impedimento na minha vida, então eu atualizo de novo a memória com uma outra camada. Então a memória, ela está o tempo todo nesse processo de atualização e ela tem sempre a ver com os contextos que a gente vai agregando a ela, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante sobre os narradores personagens nessa atualização da memória, que é a seguinte: muitas vezes a gente edita a nossa memória para cumprir com uma estrutura que é a estrutura do eu idealizado, aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo. Então a gente esquece fatos que são desabonadores, por exemplo, e escolhe lembrar dos fatos bons. Quando a gente pensa num narrador personagem que tem um ego muito forte, por exemplo, é interessante pensar na memória dele como um recorte, uma edição a partir do eu idealizado. Isso dá bastante pano para manga. Porque o eu idealizado é diferente do eu, entre aspas, real, né? Se é que a gente pode ficar falando desse termo real que é terrível. De real, verdade, né? É o jogo que eu mais fiz em Cara Marfisa, porque em Cara Marfisa a narradora já tem 70 e tantos anos e ela vai contar uma história que começa quando ela tinha por volta dos 15 anos, até anterior. Se a gente considerar que esse presente dela é um presente que viveu mais de 50 anos depois desse fato, então, obviamente que tem uma edição, tanto das coisas que ela escolhe contar, mas do viés, como é que ela enxerga as coisas? Será que ela enxerga exatamente mesmo do jeito que ela abriu a porta, do jeito que ela fez o bolo, como que era o bolo, o gosto do bolo? Será que ela lembra exatamente? Ou será que ela projeta a partir daquele presente dela que foi se amargurando durante esses 50 anos? Nossa, eu tive essa sensação também com o meu próximo romance. O Pedro Naves, que é o personagem, ele não é nem o que ele conta, aí não foi uma questão de edição, mas como ele contou uma situação perversa sexual que está lá na história, e que ele passou rápido por aquela história para proteger o eu idealizado dele. Então, assim, como se conta também vai dizer de como esse personagem lida com aquela memória específica, né. Por isso que o jogo com a memória é maravilhoso, né? Acho que tem dois exemplos incríveis para pensarmos isso dos clássicos, que são os dois do Machado de Assis. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, o lugar desde o qual o Brás Cubas conta a história, que é o lugar de morto, quer dizer, não tem nada a perder, né? A vida dele já acabou, ele não precisa ali supervalorizar esse eu, porque ele morreu já mesmo, já acabou a história. Então isso promove nele uma sinceridade ali das coisas que ele vai dizer, que é, sem fazer julgamento, ele vai contando coisas que a gente pode fazer julgamentos terríveis sobre ele e ele não tá nem aí. E no Dom Casmurro, por outro lado, o Bentinho, ele tem certeza que foi traído pela Capitu e ele vai contando todas as coisas, dando chaves em relação a isso, mas que são edições que ele faz porque ele quer que a gente, enquanto leitor, acredite naquilo e a gente poder duvidar. Então é esse jogo que eu estava falando que pode levar a narrativa a lugares incríveis como essas obras têm, né? E aí vem a habilidade do autor de colocar pra gente essas memórias conscientes e tem também as memórias inconscientes, que são aqueles drives que o personagem, não acessa, são quase como um pano de fundo da vivência dele no mundo, mas que você coloca ali, inclusive, de maneira enviesada, não tão óbvia,
que não tem a ver com fatos específicos dos quais ele se lembra. Como é que eu vou explicar isso? É como se fossem grãos esparsos de uma memória. Então pode ser em relação a uma mãe, pode ser em relação a um lugar, você não precisa explorar isso com um cenário definido, por exemplo. Você pode trazer de maneira muito fragmentada, talvez, o bombear dessa memória que foi fragmentada, você entende? Quase como se fosse uma sinfonia por trás ali de uma memória que não vem à mente, mas não é porque não vem de forma consciente à mente que ela não está pulsando. Uhum. Eu li essa semana um livro da Adrienne Mirtes, o último livro dela chama-se Mauricéa, que tem um pouco esse jogo. O Mauricéa, inclusive, é uma super indicação para quem aí quer pesquisar um pouco as narrativas de memória. Não tem a ver com memórias dela, eu imagino, mas tem um jogo com isso aí que você estava dizendo, que não tem nenhuma linearidade e tem uma brincadeira entre passado e futuro que vai revelando muito mais do que só o passado e o futuro, porque esse próprio mecanismo de narrar, ele também é uma memória inconsciente que também acaba denunciando essa estrutura de pensar e de existir dessa pessoa. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando que a memória, sem a reflexão profunda sobre ela pode dar origem às maiores tragédias. Porque dentro da ideia de que a gente forma imagens sobre as coisas que não são necessariamente reais, são muito subjetivas, e a gente age a partir dessas imagens, de alguma maneira a gente está preso a muitas imagens. Se a gente não repensa esse conteúdo da memória, não entende a memória não como um fato real, mas como uma transmutação, como uma visita, né, que muda de acordo com os anos que vão passando e você vai revisitando, existe a memória também como prisão. E aí, na construção de personagem, isso dá insumo para você construir uma bela de uma tragédia. Porque se o personagem, ele age, toda a ação dele é voltada e todas as relações dele são voltadas a essas imagens que ele fez, se você coloca um narrador em terceira pessoa que mostra pra gente, porque tem como entrar em contradição, né, com esse personagem. Então pensa comigo, uma contradição, narrador em terceira contando e esse personagem escravizado pelas próprias memórias. Pode dar uma excelente tragédia. Então a memória serve para isso também, para você complexificar esse personagem, a vida desse personagem, né, essa narrativa. Dá um belíssimo jogo, né? É interessante que a gente não está falando aqui de memórias do escritor, memórias do autor. A gente está falando de memórias do personagens, de jogos com a memória, de memórias como linguagem. E estudar, pensar isso enquanto escritor, eu acho importante para nos alçar para outros lugares de narrativa. E por isso que acho que a gente poderia chamar nosso primeiro convidado que fala um pouco sobre a memória na literatura. O que você acha? Acho ótimo. Bem, o Carlos Henrique Schroeder é catarinense, autor de Ensaio do Vazio, da coletânea de contos As Certezas e as Palavras, que foi vencedora do Prêmio Clarice Lispector da Fundação Biblioteca Nacional. Ele também é autor do romance As Fantasias Eletivas em adaptação cinematográfica, História da Chuva, e em março desse ano ele lançou Aranhas, que reúne 32 formas breves pela editora Record. Vamos a ele. Bom, vamos lá então, literatura e memória, né? Então vamos começar já com um clássico aqui, né? No clássico de Miguel de Cervantes, o nosso Dom Quixote diz algo bem interessante. Memória, inimiga mortal do meu repouso. É isso mesmo. A memória é um alicerce importante e principal mola propulsora dos discursos narrativos e poéticos, né? E há séculos, né? Vamos pensar na Odisseia lá do Homero, lá, as personagens, elas lembram, né? Em vários momentos a Guerra de Troia, né? Vão construindo, né, a narrativa, nos trazendo a Guerra de Troia. Ou vamos mais longe ainda, né? Na epopeia do Gilgamesh, aquele antigo poema épico mesopotâmico que foi escrito pelos sumérios, né, lá pelos anos 2000, e tratam de um rei, né, que seria esse Gilgamesh, rei de Uruk, que teria vivido alguns séculos antes da própria narrativa, né? Então, memória e invenção lado a lado. Bom, vamos para um clichêzão então, né? Não tem como falar de memória sem falar do grande Proust. Proust é a memória. Lá no primeiro volume, né, que é intitulado No Caminho de Swan, o narrador, triste, entediado e com frio, toma um gole de chá que é oferecido por sua mãe com uma madalena, que é aquelas bolachas maravilhosas francesas, né?
E assim que ele toma o chá, o gole, dá uma mordida, ele sai da sua letargia, entediadíssimo, triste, e vai para um torpor, vai para um prazer, né? E até tem um trecho aqui que eu separei aqui, que é um trecho bem interessante, que ele fala: no mesmo instante que aquele gole em volta com as migalhas do bolo tocou meu paladar, estremeci atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. E ele vai tendo, né, frases e frases de prazer, de euforia, né? E até que, enfim, alguns parágrafos adiante, parágrafos de efusiva alegria, né? Ele entra com isso. E de súbito a lembrança me apareceu. Aquele gosto era do pedacinho da Madalena que minha tia Leone me dava aos domingos pela manhã. Ele continua falando da tia ali. Muito interessante. Isso é um dos mais famosos trechos sobre memória involuntária, né? Falando em memória, agora eu vou para uma não ficção, que é um livro muito interessante, que foi lançado pela Todavia no final do ano passado, intitulado O Retalho, do francês Philippe Lançon. O Lançon, ele era cronista do Charlie Hebdo, estava presente quando os dois irmãos radicais islâmicos entraram e metralharam, né, quem estava presente na redação do Charlie Hebdo. E o Lançon foi um dos sobreviventes, teve o maxilar totalmente destruído, parte do braço. E nesse livro, o Retalho, ele reconstrói não só a sua própria... fala sobre a sua reconstrução física, mas sobre a sua reconstrução psicológica, e reconstrói aqueles momentos angustiantes de quando ele estava presente, né? Todos os seus traumas, e vai repassando a sua vida, né? E o Lançon é um cara muito culto, cheio de referências maravilhosas, né? E ele fala muito do Proust no livro, e ele diz, ele usa a morte da avó, do narrador, do Em Busca do Tempo Perdido, ele sempre lia um trecho quando descia para as salas de operação. É bem interessante falar isso, olha só. Até eu separei um trechinho do Retalho aqui. Comecei a reler, além da morte da avó, que me servia de oração pré-operatória, as cenas em que a medicina e a doença desempenhavam algum papel. Embora o olhar de Proust me fizesse lembrar a que ponto ele era um gênio da casa, a dos sofredores, sua perspectiva sobre os médicos não correspondia mais, é claro, que a que eu vivia. Proust sempre teve uma saúde muito frágil, né? Médicos iam e vinham, e isso acaba passando para o livro Em Busca do Tempo Perdido. E agora, indo já finalizando a minha participação, quero falar sobre a memória no meu livro As Fantasias Eletivas, que é um livro que foi lançado em 2014, e fala do René, que é um recepcionista de hotel, e da Copie, a amizade do René com a Copie, que é uma travesti. O René, eu empresto ao René uma motricidade, uma mecânica, um olhar de mundo, porque eu fui durante alguns anos recepcionista de hotel noturno, então eu empresto essas dinâmicas ao René. E apenas isso, eu uso a minha memória para reconstruir essa motricidade, né? Mas eu e o René somos muito diferentes, né? Porque o René é um cara absolutamente bruto, e eu passei minha vida enfiada nos livros. O René nunca leu um livro. Então é interessante pensar nessa transmutação da memória. E no Aranhas, que é meu último livro, a memória também tem um papel preponderante nas 32 narrativas breves do livro. Citando uma só, tem um conto em que um surfista, que é o Sandro, né, tá pegando onda lá, surfando, ele começa a rememorar alguns períodos da sua adolescência, que são bem interessantes, e esses levam a outros períodos, e daí por diante, e viva a memória, viva a literatura, esse ciclo infinito. Muito obrigado pelo espaço, grande abraço. Bom, então aí primeiro ficam as dicas do Carlos, várias obras importantes que já tratam disso desde os primórdios da literatura, né? Eu até lembrei, ouvindo a fala dele agora, tem uma coisa interessante também, que as próprias línguas, como elas estão estruturadas hoje, elas partem da literatura enquanto um registro de memórias de uma cultura. Por exemplo, os Lusíadas funda a língua portuguesa, e os Lusíadas é um resgate de narrativas históricas de Portugal. Assim como Dom Quixote é para a Espanha, assim como a Divina Comédia do Dante é para o italiano, né? Então, a memória e a literatura estão, de fato, muito conectadas, aí, como o Carlos disse. A gente tem a memória do povo e a gente tem a memória da língua em si, né? Que é maravilhoso.
Eu adoro pegar aqueles dicionários antiquíssimos em que as palavras eram grafadas com PH. Uhum. Eu acho incrível. É maravilhoso pensar nessa história. E é muito louco isso, pensar que a língua portuguesa, ela se estrutura a partir dos Lusíadas, né? Quer dizer, o primeiro manual que a gente tem, tanto de ortografia quanto de sintaxe, ele tá ali nos Lusíadas, que é uma obra literária, né? Isso é muito bacana de pensar, que a literatura também tem esse poder, né? Muito legal. Eu queria puxar uma coisa que o Carlos falou que eu acho muito interessante, que é um pouco na linha do que a gente já estava falando, que é a questão da transmutação da memória, né? Que é essa, na verdade, a literatura ela é um jogo de criatividade e subjetividade. Então, você buscar a memória, seja a sua própria, seja construir a memória do seu personagem por meio de pessoas que você conheceu na vida real, por meio de criação mesmo. Talvez você tenha que transmutar uma série de conceitos e uma série de experiências que não deixam de ser memória. O conhecimento seu é uma memória. Então, para construir a memória do personagem, é importante pensar assim nessa transmutação, né? E isso que ele falou do exercício em relação ao personagem lá, que era o atendente do hotel, ele emprestou uma memória dele, de uma vivência dele para aquele personagem. Eu fiquei pensando que, nossa, eu faço muito isso com as minhas narrativas. Eu imaginar a mim vivendo uma determinada situação, não para contar aquela situação, mas porque as coisas que a minha memória vai ativando em relação àquela situação, seja em relação ao espaço, à sensação, ao sentimento, aos afetos que aquela situação mexeu comigo, e eu empresto para um personagem viver uma situação totalmente oposta a essa. Eu acho que isso é um campo muito legal de explorar enquanto exercício prático mesmo para a escrita. Queria dar mais uma dica de uma série de livros que eu amo, que também é um clássico, o Quarteto de Alexandria. O Quarteto de Alexandria são 4 livros, contados cada um por um personagem, mais ou menos na mesma época. Então ali a gente vê a subjetividade da memória de cada personagem e as contradições em relação ao mesmo lugar, ao mesmo ambiente. Eles se relacionavam com as mesmas pessoas, eles se relacionavam entre si. Então existe toda essa riqueza que o autor construiu, construindo pontos de vista e experiências muito diferentes. Que legal. Também pensando nisso do emprestar memórias, né? Eu também tenho um procedimento, é uma coisa super particular, mas que acho que vale a pena compartilhar, porque às vezes para alguém também possa servir. Eu também uso muito memórias enquanto estratégia de concentração. Tem uma coisa que tem a ver com o que acontece lá no Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? Com a história da Madeleine, da bolacha, que é essa possibilidade de uma memória nos transportar para um tempo, espaço, outro. Por exemplo, agora mesmo nesses momentos de altas crises, Covid, enfim, essas angústias em casa e tal. Teve um dia que eu estava muitíssimo angustiado, sem saber para onde ir, se eu ia para o quarto, para o banheiro, ou para a sala, ou para a cozinha, ou para a varanda. Pelo menos você tem uma varanda, vai, Paulo. Nossa, eu tenho essa sorte, dá pra tomar sol na minha varanda. Eu guardo uma caixa de cartas aqui, eu tenho muitas cartas, que eu sou do tempo que as pessoas mandavam cartas manuscritas para mim. Peguei essas cartas e de repente eu estava transposto para um outro tempo e aquilo ativa a minha criatividade. E assim, eu falei de um caso agora mais amplo, mas eu uso muito isso como procedimento de escrita também. Então às vezes eu sento lá para escrever e aí eu começo a me lembrar de um dia e aquilo me ajuda a me desligar desse exato aqui e agora e me coloca no aqui e agora, mais conectado com outros tempos e espaços mais mágicos do que o aqui e agora tem. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a minha criatividade. Eu tenho um teto preto com memória porque eu tenho muitas poucas memórias antes dos 5, 6 anos. Eu tenho só 2 memórias. Dizem que a maioria das pessoas, né, não tem muito, mas geralmente tem mais. Quando eu converso com os meus amigos, eles puxam mais coisas. Eu tenho só uma memória que, na verdade, tem a ver com uma fotografia que eu estava vestida, eu ia coroar a santa, né, no interior de Minas Gerais tem isso de coroar a santa. Eles vestem as menininhas de anjinho e você vai colocar uma coroa na cabeça de Nossa Senhora. E aí eu fui tirar uma foto e meu pai me deu uma pena para colocar na mão e ele falou assim: "Se você colocar a pena perto do seu vestido que é branco, ela não vai aparecer". Eu falei: "Eu vou colocar assim mesmo". E aí eu tenho essa foto que logicamente a pena não apareceu, mas eu tenho muita vontade de escrever um romance, acho que bem mais pra frente, inventando todas as memórias, toda a minha vivência antes dos 6 anos. Porque se eu só tenho 2 memórias, eu queria inventar uma vida antes dos 6.
Porque eu sinto como se eu não tivesse existido, sabe? É muito esquisito. Nossa, essa ideia é muito boa. Você sabe que eu tenho uma história que várias vezes em exercícios de criatividade, assim, já tiveram essa coisa de me perguntarem qual a sua memória mais antiga. E eu sempre tive certeza da minha memória mais antiga, que é uma situação em que eu, muito pequeno, eu ganhei um daqueles baldinhos, aqueles kits para brincar na praia, mas não tinha praia na minha cidade. Então, eu tava no quintal da minha casa, estávamos só eu e minha mãe em casa, e a minha mãe foi até a casa do vizinho para buscar uns desses pedregulhos de construção para trazer para eu brincar lá com o baldinho e ficar com a pazinha jogando as pedrinhas. Mas eu lembro da sensação de eu sozinho em casa pensando, meu Deus, será que minha mãe vai voltar com essas pedrinhas ou não? Só que depois eu contei isso pra minha mãe um dia e a minha mãe falou assim, mas você tinha tipo nem 2 anos, tava perto de fazer 2 anos ainda. E daí eu fiquei me questionando se de fato eu tenho essa memória ou se em algum momento um pouquinho maior eu escutei falar dessa história e eu imaginei a situação e hoje em dia eu acho que eu tenho essa memória. Olha que louco. Como a memória é uma coisa que também pode ser facilmente uma narrativa ficcional, né? Eu não tenho certeza se a memória mais antiga que eu tenho é uma memória ou é uma narrativa de uma memória. Mas isso é que é muito doido e que dá pra gente pensar em como usar na literatura também, porque a sua memória, ela não é só aquilo que você viveu, ela é aquilo que as pessoas te contam. Então, de repente, sua mãe te conta um fato e você implanta e acha que a memória é sua. Imagina se ela te contou esse fato quando você tinha uns 6 anos, vai. Ah, e quando você tinha 2 anos de idade, e aí você coloca essa memória na cabeça muito cedo, no momento de formação, e de repente adulto você acha que é uma memória sua e vai saber, né? Exato. Então eu acho que tem muito a ver, assim, a relação entre os personagens, né, dependendo de quem é esse personagem, num personagem que tem muita proximidade com a mãe, por exemplo, dependendo do que a mãe fala, e dependendo da idade dessa pessoa, ela pode construir uma memória de um fato que, na verdade, ela nem viveu. Então eu acho que a construção da memória também tem a ver com o peso que determinadas pessoas têm na sua vida. Então, dá para analisar também na hora de criar o personagem, qual é o peso das pessoas que cercam esse personagem? Como a memória dessas pessoas vai influenciar a memória desse personagem principal? Uhum. E tem uma outra coisa que acho que também pode ajudar muito na hora de a gente pensar a construção de memórias de uma narrativa, é pensar qual que é a qualidade de memória que aquela pessoa tem. Me tomando como exemplo de novo, eu progressivamente, cada vez eu lembro menos coisas, principalmente das coisas recentes. Por exemplo, antes eu era super bom de lembrar nome de todos os filmes que eu assistia, com os atores, com os diretores. Hoje em dia eu não consigo mais lembrar. Mal eu lembro o nome do filme, quiçá o do diretor e dos atores. Então também pensar que a memória, ela é também um dispositivo falho e que ela se estrutura de modos diferentes em cada pessoa também é uma coisa rica para você organizar os personagens. Sem dúvida, né, você explorar a memória como um instrumento falho na construção de personagem, por exemplo, pode ser absolutamente maravilhoso. Muitas vezes o escritor, sobretudo iniciante, ele entende a memória dele ou ele não reflete sobre a memória do personagem dele, e aí ele faz uma memória muito coesa, então dá muito pano para manga, sem dúvida. E aí, puxando para outro lado, fico pensando que a memória ela tem 2 lados, né, dependendo de como você olha para sua vida, como você se trabalha, né. Ela tanto pode ser um instrumento de libertação, no sentido de você ressignificar algumas memórias, sobretudo trauma, né, as memórias traumáticas, então você não se deixar ancorar por aquilo ali, buscando novos significados. E tem também essa prisão, que é essa estrutura que te faz sempre dar respostas às coisas baseado nas coisas do passado, né, a gente vê muito isso em relacionamento. Outro dia desse uma amiga minha estava comentando o namorado dela brigando e etcétera, e ela estava falando como se ele fosse igualzinho, como se ela fosse o ex dela. E aí eu virei pra ela e falei: "Amiga, eu acho que você tá confundindo as pessoas, você tá carregando umas pedras aí nas suas costas, sabe, ele é outra pessoa". Então a gente vai respondendo a essas imagens, né. Uhum. E pensar isso na construção literária é incrível, né? Pensar que, por exemplo, como eu fiz no Cara Marfisa, de algum modo a narradora ela tá amargurada, tudo para o que ela olha resvala, respinga esse amargor. Né? Talvez a filha dela não seja como a gente acha que ela é através da narrativa. Talvez ela nem seja tão chata quanto parece. Ou talvez o pai dela não tenha sido exatamente assim, porque as coisas estão pingadas dessa amargura insistente da memória
como você estava falando, que a gente tem essa mania de fazer resvalar em todas as coisas, né? Como se fosse um padrão de olhar o mundo. Rola uma virtualização do outro, né, vamos dizer assim, que é meio que o que acontece no seu livro, se a gente for pensar, profundamente, qualquer narrativa também, o personagem sempre vai virtualizar, de alguma maneira, o outro. Pensando na memória, né, que a gente na vida comum a gente pensa ela de maneira bastante linear, pontuando, né, no romance essa memória pode seguir outras lógicas. No meu próximo romance, por exemplo, eu trabalhei muito cenas do passado e do presente e do futuro que se integram numa só. Isso foi uma bizarrice minha, você tá numa cena que tá acontecendo agora, de repente tem um momento até que o personagem, vou dar um micro spoiler aqui, que ele tá na juventude dele com 20 e poucos anos e ele para num semáforo e se vê com 13 anos atravessando. Então eu gosto muito de brincar com essa coisa do tempo, porque a memória de fato ela mistura tempos, né, ela não se atém. A gente acha que ela tem uma organização, quando ela é muito menos organizada do que a gente acredita. Quando eu estava falando a memória enquanto linguagem, eu acho que é um pouco isso que eu estava pensando. Como é que a gente pode entender que essa instabilidade da memória e essa volatilidade da memória também, ela pode virar estrutura narrativa, que é o que você fez, e é o que, por exemplo, a Adrienne Mirtz fez naquele livro que eu citei, o Mauricéa. Também é uma coisa que eu acho que tem naquele livro do Victor Heringer, que é o Amor dos Homens Avulsos, um cara mais velho contando as coisas, e ele tá contando principalmente as coisas dele criança, mas de repente ele tá no presente, de repente ele tá no passado, então tem essas alterações, às vezes sem muitas marcas. Eu acho que saber jogar com isso também é legal, muito interessante. É porque se a gente for pensar na memória, a gente tem várias instâncias, né, da memória. A gente tem a cristalização de quem conta, que se cristaliza ao contar de alguma forma, né, porque ele tá ainda que a linguagem seja uma linguagem de fronteira, que aquele personagem escape, as palavras elas cristalizam, né, cristalizam uma proposta ali, como o leitor vai ler é outra, mas essa memória está cristalizada. Então, é muito doido isso de lidar com a palavra, porque ao mesmo tempo que existe uma cristalização, por trás desse conceito de cristalizar, tem todas essas esses jogos de subjetividade, esses jogos de poder. Lá atrás você falou de jogo de poder, né, o quanto a memória tem a ver com isso, com essas estruturas de poder, de onde se está, de onde se gostaria de estar, tem a ver com desejo, tem a ver com ambição. Então a memória ela extrapola, ela é como se fosse uma esponja que a gente vai enchendo com os nossos desejos, com as nossas ambições, com as nossas esperanças. Então a memória é um repositório de muitas coisas, inclusive pertencentes ao futuro, não só ao passado. Que eu acho que a gente contamina a nossa memória com o nosso desejo de futuro, digamos assim. E se a gente consegue colocar não só essa instabilidade da memória ou essas muitas camadas que a memória pode ter, mas se a gente também consegue colocar na narrativa a dúvida da memória, eu acho que é interessante. Esses romances em que o leitor não tem certeza se aquilo que ele está lendo é mesmo a versão certa daquilo, que ele se coloca em xeque. Por exemplo, numa narrativa em primeira pessoa, é certo que o que a pessoa conta não é exatamente o que aconteceu, né? Sempre aquilo é uma versão. Agora, se a gente consegue armar isso de um jeito que, mesmo contando em primeira pessoa, o leitor consiga perceber pistas de que aquilo pode não ser exatamente o real, que pode ter uma manipulação que não está evidente, né? Mas ela tá construída ali de um jeito nas entrelinhas, enfim, estabelece um jogo com o leitor que leva o leitor para além da verdade narrada, para além do enredo, né? Leva o leitor para a estrutura de linguagem. Você sabe que o meu primeiro livro é basicamente isso. Isso é o que ele tem de legal. São 5 personagens, cada um pensa o que quer do que está acontecendo, é uma versão para cada. E aí é uma loucura absoluta, porque as memórias do passado deles contaminam tudo que eles veem, e aí só o leitor sabe o que está acontecendo. E eles ficam enlouquecidos ali um contra os outros. Então é muito doido. Eu me diverti muito fazendo isso, porque eu acho que no fundo, o mundo é um lugar cheio de doido. Cada um pensa uma coisa, cada um acredita cabalmente que o que pensa é verdadeiro e não pensa em todas essas subjetividades. E fica todo mundo arrotando a verdade e, na verdade, ninguém tem muita verdade, você entende? São só inúmeras versões em conflito.
Sabe que eu tô escrevendo o meu romance novo, né? E assim, grande parte da história do meu romance, ela vai se passar na cozinha de uma casa. Tem muito a ver com cozinha, com comida, com as comidas que se faziam e tal. E eu tô fazendo um painel com muitas cozinhas diferentes. Eu tô usando essas cozinhas das imagens que eu tô colecionando como disparadores, porque essas cozinhas, ao mesmo tempo, elas são aquela cozinha, mas elas não são. Fica evidente que elas não são para mim, mas tem uma coisinha ali. Então, às vezes, eu vejo ali a luva de tirar a forma do fogão, que tem em uma cozinha que não tem na outra, já vira um disparador para mim. Então, essas cozinhas todas, elas vão virando essa cozinha do romance que eu tô escrevendo, que eu acho que tem a ver com isso de colecionar objetos, imagens e memórias futuras, como você está falando. Eu acho incrível. Para mim fica muito clara a ideia de memórias futuras. Tem um exercício que eu acho bem legal para quem pode, Paulo, não sei se você tem essa mania também. Eu, por exemplo, eu me cerco de objetos que vão criando uma espécie de. É estranho falar memória futura, que parece que entra em contradição, mas para mim não. São camadas imagéticas, visuais, que eu coloco na minha casa, de símbolos. Então, uma gaiola, uma canoa. E esses símbolos vão sendo trabalhados inconscientemente na minha mente de forma a entrar na minha produção depois. Eu acho que os objetos, eles guardam memórias criativas escondidas. O símbolo, ele evoca memórias, né? Quando a gente vê, por exemplo, não é à toa que uma catedral tem o formato de catedral. Tem toda uma simbologia que vai remeter a gente a muitas coisas, o círculo que remete ao sol, né? Então eu gosto muito de me cercar para poder construir as memórias. E tem um paralelo com o passado também, né? Eu gosto muito daquele livro O Homem e seus Símbolos do Jung, que ele vai pegando mandalas, círculos, esculturas, e ele vai colocando ali quais são os elementos em comum entre todas as culturas do mundo em vários tempos. Então, existe um arcabouço de imagens, e eu acho que existe um arcabouço emocional de memória coletiva, de memória que nós partilhamos, e que pode ser acessado para o escritor, inclusive se ele quer fazer um livro universal, né? Se você pensar bem, existe uma influência muito simbólica e sagrada em adivinha o quê, Paulo? O quê? Grande Sertão Veredas. Estava na hora dele voltar para esse podcast. Eu já vi ouvintes reclamando isso. Ah, mas não teve o Grande Sertão Veredas nesse episódio? Como assim? Então, o Guimarães Rosa, ele vai lidar com esses símbolos, né, com as dualidades do bem, do mal, de Deus, do diabo. Então, tem vários símbolos ali. A água, o nascimento, o renascimento, enfim, é uma loucura. Então, muitas vezes, assim, se você não quer trabalhar especificamente com uma memória da sua vida, ou você tem alguma dificuldade, de repente ter esses símbolos espalhados, estudar um pouco mais esses símbolos, pode te ajudar a partir de uma memória que é nossa, de todos nós, uma memória universal em comum, né? Não incomum, em comum. Legal. Inclusive, vale citar que a gente, nesse podcast, a gente gosta muito de chamar autores que não moram no Sudeste, né? Nesse episódio, por exemplo, o Stefani está morando em Recife, Maria Valéria Rezende na Paraíba, e o Carlos Henrique está morando no Sul. E vamos ao Stefani. O Stefani Marion é natural do vilarejo de pescadores Barra do Una, mas está morando em Recife, é autor dos livros Inventário e Temporário, é antologista, idealizador e organizador de projetos literários, dentre eles destaca-se Golpe, Antologia Manifesto, e ele também realiza oficina de escrita Memorialismo, Baús e Lampiões. Vamos a ele. Vamos lá, o Stefani. A memória começou a ser tema do meu interesse provavelmente na infância. Eu morava num vilarejo de pescadores e eu sempre gostei de saber das histórias que os pescadores traziam do mar, as histórias de cada tipo de peixe, da dificuldade de pescá-los, a história das canoas, dos mangues, das ruazinhas de pedra, as histórias por trás das fotos, ou seja, tudo muito ligado àquele ambiente onde eu vivia. Eu já tinha publicado 2 livros quando eu percebi o quanto a memória fazia parte da minha escrita. E a partir disso eu resolvi idealizar
uma oficina de memorialismo para ouvir outras histórias e entender a memória pelo olhar de outras pessoas também. Numa das oficinas, eu tive um aluno de 76 anos e eu percebi que todos os textos que ele me entregava eram na voz de uma criança, eram sobre a infância. Num dos exercícios, eu usei objetos como dispositivo para resgatar memórias esquecidas. E esse aluno escolheu, dentre esses objetos, um cavalinho de brinquedo. E ele escreveu o texto. Na hora de ler para a turma, ele começou a chorar muito, porque ele se lembrou de quando ele tinha por volta de 7 anos e o irmãozinho dele mais novo morreu. E ele pediu para os pais para não ir no enterro e nem no velório. Então ele ficou em casa com uma tia, um adulto, e ele lembra da imagem dele sozinho, sem o irmão, segurando um cavalinho de brinquedo, igual ao do exercício. Nesse processo, eu entendi, junto com esse aluno, o porquê que esses textos estavam todos muito fixados na infância. É porque ele não havia enterrado esse irmão. E ele mantinha, pelo viés da escrita, um diálogo com a infância dos dois. Na psicanálise, esse processo traria muitas respostas, mas o meu trabalho ali era outro, era com o texto. Então eu comecei a provocar esse aluno para ele escrever, a partir dessa cena que ele resgatou, escrever por outro viés, escrever a partir da percepção do adulto que ficou com a criança, a partir da percepção do quarto, da solidão, a partir da percepção do próprio cavalinho que estava na mão da criança. Os resultados foram muito interessantes. Um exemplo que cabe aqui e funciona para mim é baseado na cultura japonesa, onde se estuda a filosofia do wabi-sabi, que fala da beleza das coisas imperfeitas, transitórias, incompletas. Essa estética me fez olhar para as memórias por um outro ângulo. Por exemplo, se hoje eu vejo um prego numa parede no quintal, prego ali é como uma memória. Mas se eu me aprofundar nessa imagem, enriquecer esse olhar, não precisa ser o prego, o foco narrativo da cena, mas sim a ferrugem que brotou dele e formou um rio dourado que se desenhou com a ação do tempo. Eu nunca escrevo sobre uma memória em si. Eu tendo a investigar os símbolos que ela me traz e a experiência que se alcançou no resgate dessa memória e o enredo que se constrói a partir dessa jornada. Achei a ideia desse podcast maravilhosa. Numa época de tantos desmontes, falar de memória é essencial. Então eu agradeço a Anitta, o Paulo, ao Tiago, que fica na parte técnica e que ajuda a colocar esse projeto no ar. Muito obrigado. Olha que demais as histórias de Stefani, né? Aqui ele fala justamente o que a gente estava ali discutindo. Olha que frase bonita. Não escrevo sobre a memória, mas sobre os símbolos que ela me traz. Então tem todo um retrabalho e um pensamento em cima da memória para fazer dela outra coisa, né? E aí sim vai parar na literatura dele. Não, e incrível também que tem essa coisa dos objetos, de partir de um objeto que não é um objeto conhecido, né? Eu fiquei super afim de fazer uma oficina dessas de memorialismo do Stefani. Ai, é maravilhoso. Mas essa ideia, né, de um objeto que não é um objeto seu, que não tem uma história sua, mas que de repente pode ser um disparador para que você agregue coisas a ele e crie ou memórias ficcionais ou te dispare memórias reais, né? Muito legal esse jogo. Eu gostei também do que ele falou da ferrugem, né, do prego, da ferrugem, quer dizer, uma memória não tem que ser a partir de um objeto central. Você pode buscar em torno dela a partir do que desenvolvê-la, né? Então, em vez de falar do prego, ele resolve olhar ali para a ferrugem como disparador. E que eu acho que era essa nossa ideia de partida, né? Então, usar a memória como disparador para uma escrita
não quer dizer necessariamente fazer uma escrita autoficcional, pelo contrário, né? É um artifício de buscar afetos, de buscar sensações, de buscar até inspiração, se for o caso, mas talvez para escrever uma outra história que não tenha nada a ver com essa memória real, né? Então é uma espécie de manipulação de estado criativo, porque a memória é uma coisa Uhum. muito viva e pulsante, que nos ajuda a seguir, né? Deixar as coisas num estado de devir, em movimento. Tem um conto do Veríssimo que eu gosto, não vou me lembrar o nome agora, mas que é um cara que tá num bar e ele fica pensando o que teria sido da vida dele se ele tivesse, por exemplo, casado com a fulana de tal, se ele tivesse pego o emprego tal. E aí vão entrando os personagens que são ele, se ele tivesse casado com a fulana, se ele tivesse pegado o emprego. E aí esses personagens vão contando pra ele. Então eu acho que também abre essa coisa para a memória que não precisa ser realmente o que você disse, né, o que aconteceu. Você pode inclusive colocar as outras coisas, essas coisas em outros termos, né. Eu adoraria, acho muito mais interessante do que uma autobiografia, do que um livro de memórias, o livro das memórias reconstruídas. Essa ideia que você falou aí da memória inventada do 0 aos 6 anos é maravilhoso, eu já quero ler já. Apesar de que, assim, também tem uns romances que partem de memórias que são memorialísticos maravilhosos. Um deles é o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg. Meu Deus, esse livro é maravilhoso! Ah, eu amo, amo. Selecionei um trechinho aqui para ler rapidinho. A apresentação que ela faz, na verdade ela chama de advertência. E ela diz assim: escrevi apenas aquilo de que me lembrava. Por isso, se este livro for lido como uma crônica, será possível objetar que apresenta infinitas lacunas. Embora extraído da realidade, acho que deva ser lido como se fosse um romance, ou seja, sem exigir dele nada mais ou a menos do que um romance pode oferecer. E aí ela termina assim: não sentia muita vontade de falar de mim. De fato, esta não é a minha história, mas antes, mesmo com vazios e lacunas, a história de minha família. Devo acrescentar que no decorrer de minha infância e adolescência, propunha-me sempre a escrever um livro que contasse sobre as pessoas que viviam, então, ao meu redor. Este, em parte, é aquele livro, mas só em parte, porque a memória é lábil e porque os livros extraídos da realidade frequentemente não passam de tênues vislumbres e estilhaços de tudo o que vimos e ouvimos. Olha que demais. Tem uma coisa que eu amo sobre esse livro, ela constrói personagens secundários planos, né, são as avós, as tias, que sempre mandam aquelas frases clichê de família, sabe. Mesmo os irmãos, né? Mesmo os irmãos, tudo repetido ali, e eu acho muito interessante, porque quando a narradora escolhe representar esses personagens por essas frases, isso também diz de quem é essa narradora, né, do que ela escolheu colocar daquele irmão, do que ela escolheu colocar daquela tia. Então eu acho isso muito bonito, porque é um retrato terno das nossas escolhas, de como a gente escolhe ver, e a memória tem a ver com isso, né. A memória é o que a gente escolhe guardar, o que a gente escolhe esquecer, e como a gente escolhe ver a partir de tudo isso. E se a gente for escolher escrever sobre elas, e claro, a gente pode fazer um romance a partir de nossas próprias memórias, e pode dizer que pode não dizer se não quiser, né? Mas se a gente vai escolher fazer isso, é importante que a gente escolha como fazer isso, como jogar com isso. Acho que o importante é a gente saber estabelecer esse jogo, né? Por exemplo, ela aqui usou esse artifício de planificar os personagens. Então, as pessoas que aparecem ali são personagens planos. A gente sempre ouve falar que personagens planos são personagens menores, menos importantes. No livro dela são fundamentais esses personagens, e também é fundamental que eles sejam planos, né? Então é o jeito que ela achou de armar a coisa ali, e é incrível, é um romance maravilhoso. Para quem não conhece, vale a pena por vários sentidos. Em relação a você escolher coisas muito específicas da sua memória na criação dos personagens planos, né, que geralmente tem poucas características, não tem muita mobilidade, não tem muito arco, por exemplo, é interessante porque você escolhe poucas memórias e poucas coisas, mas ao mesmo tempo você pode fazer esses personagens apontarem para a protagonista ou o protagonista. Então são personagens que são planos, mas que nas relações ajudam a gente a entender melhor quem é aquele personagem principal. Quem trabalha muito com isso também é a Lúcia Berlim, no Manual da Faxineira. Ela tem um conto chamado Mamãe, vou até convidar vocês para conhecer minha coluna na revista Vício Velho, com uma revista de literatura online.
Chama Lúcia Berlim Constrói Mamãe. Lá tem um texto bem técnico falando como ela usa os personagens secundários para apontar para a personagem principal. Então, essa coisa de você conter a memória do seu personagem, resolver que ele conte poucas coisas sobre os outros, pode te ajudar, inclusive, para construir não só os secundários, mas o principal também. O quanto se lembra também diz muito de um personagem, não é mesmo? Com certeza. Quanto ele lembra de alguém e de como ele lembra de alguém dentro da família dele, diz muito dele. É aquela velha máxima, Paulo, inclusive tem a ver com o seu nome. Quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Uhum. Perfeito. Agora tem um outro jogo que é o seguinte: quando a gente vê uma narrativa de memória, por exemplo, tem lá uma criança vivendo uma determinada situação e essa criança não está sabendo o contexto no qual ela está inserida, mas o leitor sabe o contexto. Então a criança não está entendendo toda a complexidade daquilo, mas o leitor está entendendo. Tem um livro que eu sou apaixonado por ele, e ele nem é um livro tão conhecido, mas eu acho ele assim de uma potência brutal, chamado Por que a Criança Cozinha na Polenta. O nome é maravilhoso também, né? Por que a Criança Cozinha na Polenta. É de uma escritora chamada Aglaja Veterani, não sei se pronuncia assim. É também um livro memorialístico, são as memórias dessa Aglaja, e a história da relação com a família dela, que eram circenses. Então eles trabalhavam em circos, viajavam pelo mundo, se apresentando em circos e vivendo situações das mais bizarras e perversas. Mas a gente fica sabendo das coisas terríveis e perversas que estão acontecendo com ela enquanto criança, e ela não. Ela está contando, a narradora, né? O tempo vai se passando na narradora e, ao longo do tempo, ela vai perdendo um pouco essa inocência e vai se dando conta de certas coisas. Mas nós, enquanto leitores, a gente sabe o tempo todo da perversidade que está ali. Só que ela está contando aquilo como uma criança. Ai, é maravilhoso. Me lembrou muito o Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Da Hilda Hilst, Ah, que é, assim, sim. fenomenal. Inclusive, a Hilda Hilst é tão fenomenal que tem umas cenas que são terríveis, cara. Mas de vez em quando você bate numas cenas ali que são meio tesudas, sabe? É uma situação terrível. Só a Sim. Hilda Hilst, cara. Pra colocar você contra a parede numa situação dessa. É horrível. E cômico também, você ri daquilo e é horrível, né? Um abuso, É um assédio, horrível. uma coisa horrorosa. Mas é isso, né? Também a personagem, ela também não tem essa dimensão, né? Ela não sabe exatamente o que a gente sabe. Então, mas aí tá a problematização que você colocou. Se você encara a memória como posta, essa memória é a verdade, vou contar a verdade, o meu personagem vai contar a verdade, você deixa de entrar em umas possibilidades muito mais legais como essa, que é você jogar com essa memória, que é você entender essa memória dentro do contexto específico da criança, por exemplo. E aí você também não moraliza a sua história, o que pode ser uma bela de uma pegadinha, né? Isso entrou numa questão que eu acho fundamental, que é a gente cuidar com isso, né? Porque se a gente vai fazer um livro de memória, é muito fácil a gente fazer o julgamento do que aconteceu, né? E até consertar, né? Começar a consertar a memória do personagem. Isso. Ou assim, sabe o narrador que de cara já entrega e vai adjetivando as coisas que ele fez, né? Então assim, eu era um trabalhador muito honesto, ou eu era um cara que tratava a minha mulher muito mal. Quer dizer, se o personagem já sabe muito, né, sobre os juízos de valor do que ele foi ao contar as coisas, aí vai perdendo essa construção junto com o leitor, que é de o leitor ir percebendo e tomando as suas próprias impressões em relação à história. Ah, com certeza, porque principalmente se a cena tá no presente, né? Geralmente as pessoas mais velhas vão ficar definindo muito o que eram, o que deixaram de ser. A gente faz isso no presente também. Mas se a sua cena, a cena do seu personagem está acontecendo, você tem que deixar ele ser honesto enquanto a cena acontece. Aí deixa o leitor inferir, porque seu leitor, espero eu, que não seja um retardado. Então você não precisa falar o tempo inteiro o que seu personagem é. Ou colocar a memória dele como, digamos assim, uma juíza, né? Exatamente o que você falou, uma juíza daquela história. Não é, cara, o juiz é o leitor. Deixa a memória dele correr, respeita a memória dele dentro do contexto que você vai criar, que eu acho que fica um livro muito mais legal. Eu tenho um teto preto para colocar aqui pra gente, que é o seguinte: se as coisas são tão subjetivas, se a gente cria imagens que são a memória,
A memória como uma composição, uma sinfonia de várias imagens. Por que que a gente leva tão a ferro e fogo a memória como uma cristalização, tanto da gente mesmo, quanto do jeito que a gente olha a vida da gente? Não seria mais fácil a gente partir da memória para tentar desconstruir coisas? Fiquei pensando sobre isso. Não dá pra gente partir na construção de um romance da criação de uma memória que não seja estruturada pelos valores que estruturam as nossas memórias, né? Quer dizer, as nossas memórias, elas estão estruturadas por desejos, por uma estrutura que é capitalista, por uma estrutura hierárquica, que tem a ver com o jeito como a gente vive. Mas como seria a gente ter um grupo de personagens que estão estruturados por outras formas de memórias e que se lembram das suas vidas e das suas vivências em outras estruturas que não as nossas? Mas como é que a gente pode tentar extrapolar, tentar descobrir onde é que estão os limites dessas memórias que a gente costuma contar e tentar extrapolar isso para recriar, reconstruir formas de contar memórias? Será que é possível? Eu tentei fazer isso no meu próximo romance, né? A terceira parte dele é uma mudança de percepção do personagem que está no meio da mata. Então, a relação com os objetos, tem uma hora que se ele se pergunta, a gente está em cima da Terra ou a Terra está em cima de nós? Ele começa a entrar numa vertigem maluca de mudança de espaço, de orientação. Eu acho que a memória, toda a memória, ela vai estar dentro de uma estrutura. O que eu acho que a gente pode mudar é a percepção das coisas no presente, principalmente nas cenas presentes dos personagens e da literatura. Ou então essa coisa de misturar tempo e de quebrar a linearidade, né? E apresentar aí uma estrutura nova, inclusive em relação à própria linguagem que a gente conversou nesse episódio, né? O jeito com que a memória é colocada uma coisa atrás da outra, quando você quebra o lugar comum da linguagem, quando você tira uma preposição, quando você coloca uma conjunção, quando você atinge a singularidade da linguagem, que nem o Guimarães Rosa, por exemplo, com as preposições e outras tantas escolhas dele, você está desestruturando a linguagem. Quando você começa a desestruturar a linguagem e você também desestrutura o seu olhar, é possível que você consiga desestruturar a memória, na minha opinião. Sim. Para mim, é um projeto amplo, você entende? Vai além da memória até. Eu acho que vai além da memória mesmo, isso que eu estava tentando falar. É porque o Ailton Krenak, ele fala uma coisa que é assim, na realidade deles, eles personalizam, por exemplo, os rios, as montanhas. Eles sabem, por exemplo, entender o estado de espírito do rio. Então, se o rio tá bem-humorado aquele dia, então eles podem pescar à vontade. Se o rio estiver mais fechado, eles sacam isso. E aí eu fico pensando, que memórias nós teríamos se nós nos relacionássemos com essa possibilidade de personalizar, por exemplo, as paredes do nosso quarto ou as carteiras da nossa escola? Então, talvez isso poderia gerar outros estados de memória que não esses que a gente costuma ter. Eu diria até que outros estados de consciência. Quando eu fiz do penúltimo ao último capítulo do meu livro, que é basicamente isso, que ele perde a noção se o joelho é dele ou da onça e entra a vertigem absoluta, que tem a ver com essa ideia, que depois eu fui descobrir que é do Eduardo Viveiros de Castro, né? Na verdade, quem pega o antropólogo, que pega toda essa mitologia, cosmovisão indígena e organiza um pouco isso, aqui no Brasil é Eduardo Viveiros de Castro. Maravilhoso, incrível, ele é super referência. Incrível, que ele vai falar que todos os elementos para os índios, quando ele entra numa floresta, a floresta é viva, tudo é vivo. Vivo no sentido de ter a hierarquia, você entende? Uma quebra de hierarquia ali. E isso foi o que eu tentei abordar, porque meu livro fala muito da aproximação do homem com a natureza e eu acho importante a gente mudar a nossa percepção mesmo. Quem sabe a gente não consiga compor uma memória um pouco menos subjugadora em relação a tudo no mundo, né? Uhum. Seria um ponto de partida ótimo para uma nova visão de humanidade, se é que queremos isso. Amém, né? Amém! Nossa, passou tão rapidinho esse episódio, eu achei. Nossa, muito, muito. Gente, foi um prazer enorme falar com vocês. Queria deixar aqui o convite para vocês curtirem lá o Instagram. Lá estou falando também muito de recurso técnico, só aí nos destaques tem coisas legais de literatura também. No Anita Deak 0 DEAK. Paulo, passa o seu. O meu Instagram é Paul, P-O-L, Salvete com 2 T's e I. Nos sigam,
E nos ajudem a divulgar o podcast também, se puderem postar nas páginas de vocês, avisarem os amigos, para a gente juntar cada vez mais pessoas aqui e pensarmos cada vez mais profundamente a literatura. Essa é a nossa meta, né, Anita Deac? Eu já vou ser mais chato, vou falar assim, olha, minha avó que fala que se você aprende alguma coisa e não passa pra frente, você é péssimo. Brincadeira, mas pô, dá uma força aí, né? Não faz aquela professora que eu tive na faculdade, uma professora que não passava bibliografia porque era só dela. Era ela que tinha estudado, era dela. Não faz essa professora, não vem com essa. Chega disso. Então Então tá é bom, isso, né? gente. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Abração.